Salve a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aqui a esses vídeos, falando-se da chave para compreender os tempos bíblicos, os tempos das profecias e compreender também o tempo em que vivemos. Estou trazendo esses vídeos sobre uma revelação, uma visão que o Senhor me deu, estava em momento de oração, profunda oração, e tive uma visão, uma revelação de que uma terceira coisa iria acontecer, e algo que a humanidade não esperava que ia acontecer, mas vai acontecer. Só que eu não compreendi se é uma terceira mutação desse vírus que tem aí, se é uma terceira onda dessa peste, desse vírus, ou se é a terceira guerra mundial. E orando para que Deus me desse o entendimento e compreensão, Deus me revelou que a igreja está pulando os textos bíblicos que fala da libertação, porque querem ser filhos, mas não querem ser libertos. Continuei orando e o Senhor então me deu uma revelação de que muitos desapareceram e os que permaneceram aqui nessa terra se trancaram nos hotéis, se trancaram nas casas com medo de sair. Então não tenha dúvida que Deus está me dando uma revelação do arrebatamento. Então não tenho dúvida que essa terceira coisa que vai acontecer já vai acontecer muito próximo ao arrebatamento da igreja. E nós precisamos compreender os tempos bíblicos, compreender as revelações bíblicas, compreender o tempo do fim e compreender o tempo que nós estamos vivendo e aonde nós estamos inseridos. Se somos libertos ou não, se estamos inseridos no corpo de Cristo ou se a pessoa está inserida no mundo. Então precisamos ter essa compreensão. E hoje nós vamos tratar de acrescentar mais um texto profético, mais uma chave de conhecimento, de revelação que Deus nos dá. Então vem acompanhando, a gente já temos aí como chave para o conhecimento do tempo do fim, Israel, Judá e Jerusalém. Quem não assistiu os 2 vídeos anteriores vai lá e assiste, esse já é o terceiro vídeo. Mas você vai ter essa compreensão. Aqui é Apocalipse capítulo 6, verso 7, a palavra de Deus diz assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Aí agora vamos prestar bem atenção aqui nessas coisas. Para matar a quarta parte da terra. Com o quê, né? Com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então veja bem, ao abrir o quarto selo, né, aparece um cavalo amarelo que recebe poder, ele não tinha poder, ele recebe poder, né? Para matar a quarta parte da terra. E matar com o quê? Matar com espada, né? Com fome, com peste e com as feras da terra. Amém? Glória a Deus. É difícil dar glória a Deus quando estamos falando de morte, estamos falando de peste, de tantas outras coisas, amado. Mas nós precisamos compreender uma coisa: Apocalipse não é coisa do diabo, Apocalipse é coisa de Deus, é Jesus Cristo que está comandando todos os eventos apocalípticos. Os eventos apocalípticos são punições às nações, a todos os povos, pela vida pecaminosa que leva. E depois vem a ira de Deus. Aqui nós não se trata da ira. A ira de Deus acontece no sexto selo. Então aqui não é a ira de Deus. Aqui Deus está punindo as nações, permitindo que coisas horríveis aconteçam, como essa pandemia que nós temos aí, para que o povo realmente olhe para Jesus Cristo e seja liberto, e permaneça em ser liberto, e persevere em ser discípulo de Jesus Cristo, liberto em Jesus Cristo. Porque não adianta só crer e não perseverar.
não permanecer crendo, precisa crer, permanecer crendo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Mestre, seguir a Cristo. Essa é a forma de perseverar, é a forma de permanecer crendo. E aqui, esse texto, ele nos revela também uma chave para o nosso conhecimento, para juntar as outras chaves que a gente já viu aí, que é Israel, Judá e Jerusalém. Quem não assistiu os outros vídeos vai lá e assiste, vocês vão entender do que eu estou falando. Então aqui nós vemos, olhando, que aí a gente tem que olhar para a Bíblia um todo, nós olhamos para a abertura de todos aí o selo. O único selo que trata de peste é o quarto selo. Então nós temos aqui uma chave para entendimento. Por quê? Porque conhecendo o tempo que nós estamos vivendo, nós conhecemos o tempo bíblico também em que nós vivemos. E quando nós olhamos para a grande peste que teve, né, primeiramente a peste espanhola, né, foi a gripe espanhola, que diz aí que morreram aí 50 milhões de pessoas, mas se diz que pode ter morrido até 100 milhões de pessoas com a peste espanhola, a gripe espanhola. E então, olhando para esses textos, que essa revelação das coisas que vai acontecer, que Apocalipse é uma revelação do próprio Jesus Cristo, que através de João revela para nós, né? Então é uma ação de Jesus Cristo, é Jesus Cristo que está permitindo que todas essas coisas aconteçam. Então nós vemos aí que já houve em 1918 a peste, a gripe espanhola. Guerra sempre teve guerra. E fome sempre teve fome. Mas a peste, em uma escala de pandemia, atingindo todas as nações, só aconteceu com a gripe espanhola e agora com o coronavírus. Então não tenha dúvida que nós, olhando para a Bíblia, nós sabemos que nós estamos vivendo esse tempo da abertura do quarto selo. Nós estamos vivendo esse tempo que o quarto selo foi aberto. Então nós sabemos que o quarto selo foi aberto. E quando nós olhamos para a Bíblia, entendendo a Bíblia em um todo, nós sabemos que quando se trata de livro dos tempos bíblicos, está falando em um rolo, em um pergaminho, e quando Jesus pega ali o pergaminho, aquele rolo escrito, selado com 7 selos, ele começa a quebrar os selos, e as coisas começam a acontecer, e olhando para a forma de um rolo, quando nós olhamos aqui um rolo, eu vou fazer aqui dessa folha de papel um rolo, então, olhando para essa folha de papel, se aqui está selado com 7 selos, tem 7 selos quebrados aqui, e nós sabemos que para ter acesso, quando nós quebramos aqui o primeiro selo, digamos que foi quebrado o primeiro selo, para ter acesso ao segundo selo tem que passar pelo primeiro. Não tem como quebrar o segundo selo sem quebrar o primeiro, assim como não tem como quebrar o terceiro sem quebrar o segundo, não tem como quebrar o quarto sem quebrar ali o terceiro. E daí por diante. Então nós sabemos que os eventos do selo, não tem como acontecer o evento aí do quinto selo antes de quebrar o quarto selo. Então nós estamos tratando aqui hoje do quarto selo, que é o único selo que nos revela a pandemia, que nos revela aí uma peste global. Então nós não temos dúvida que nós estamos vivendo esse tempo. Então nós já sabemos que o primeiro selo já foi quebrado, porque para chegar ao segundo selo precisava quebrar o primeiro. O segundo selo já foi quebrado também para ter acesso aos eventos do terceiro selo. Então, quebrado o terceiro selo, para ter acesso aos eventos do quarto selo. E daí por diante. Então nós sabemos que já foi quebrado o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo, porque nós temos a revelação aqui em que haverá peste no quarto selo, é o único selo
que quebrado vai haver peste. Então, vai haver peste, sim, quando quebra o terceiro selo, o quarto selo, aliás. Porque a revelação é bíblica, está aqui, é Jesus Cristo revelando ao seu servo e profeta João as coisas que vão acontecer. E para que nós tenhamos esse entendimento, esse conhecimento. Então, não tenha dúvida que nós estamos vivendo aqui o tempo da revelação do quarto selo. O quarto selo foi quebrado e os eventos do quarto selo já estão acontecendo. E começaram a acontecer desde tempo aí, de posse desse conhecimento, de posse dessa chave, que é a única o selo que há peste, que nos seus eventos há peste, é o quarto selo. Então nós sabemos que estamos vivendo com esse entendimento, que é uma chave para o nosso conhecimento. Nós sabemos que nós, nesse momento que estamos vivendo essa grande pandemia aí do coronavírus, estamos vivendo o tempo dos eventos do quarto selo. Isso não tem como, não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a Bíblia. A Bíblia está dizendo que na abertura do quarto selo, 1/4 da terra será morto com espada, com peste, com fome e com as feras da terra. E quando nós olhamos para a história, mas nós precisamos olhar a história, conhecer os tempos. Não adianta nós ficar só nos tempos bíblicos. Mas quem é a besta? A besta é essa, a besta é isso, a besta é aquilo outro, que é isso. Não, vamos olhar para a história. Vamos olhar para a história, olhar para a revelação bíblica, entender a chave bíblica e olhar para a história da humanidade, o que aconteceu e o que está acontecendo. Olhando aí para a história da humanidade, nós vemos aí em 1914 a Primeira Grande Guerra Mundial. E olhando para a abertura dos eventos do quarto selo, que é o único que tem peste, então está falando nesse tempo de guerra. Porque em 1914 houve a Primeira Guerra Mundial, que foi até 1918. Em 1918, a primeira grande pandemia da humanidade, que atingiu a humanidade, que é a gripe espanhola. Então nós conhecemos pela história e pela Bíblia, que os eventos do quarto selo começou em 1914, com a Primeira Grande Guerra Mundial, porque aqui está dizendo que 1/4 da humanidade será morto pela espada. Espada significa guerra. Espada era usado para guerra, então espada significa guerra. Então será morto 1/4 da humanidade por guerra, né, que é a espada, guerra, e por peste, e por fome, e por feras da terra. Então veja bem, nós estamos vivenciando esse momento. Aí em 1939, a Segunda Grande Guerra Mundial, que foi até 1944. Então veja bem, nós estamos vivendo esse tempo da abertura do quarto selo, guerra e peste. E agora, em 2020, essa pandemia aí, que começou em 2019 lá na China, mas em 2020 atingiu a proporção de a pandemia atingindo toda a humanidade, todas as nações. Então, nós estamos vivendo os eventos do quarto selo, peste, espada, fome e feras da terra. Então, veja bem, aí nós temos de compreender alguns números, porque quando se trata de 1/4 da humanidade, e nós olhamos para a nossa humanidade hoje, que tem quase, aí já está chegando aí, se já não chegou a 8 bilhões de habitantes. Se olharmos 1/4 de 8 bilhões de habitantes, são 2 bilhões de pessoas que vão ser mortas nesse tempo dos eventos da abertura do quarto selo.
Então são 2 bilhões. Mas quando nós olhamos para o crescimento populacional da humanidade, nós vemos que já ali em 2050, já existia ali 5 bilhões de habitantes. E esse tempo desse quarto selo, ele está aqui pendurando desde 1914 a 2020, começou então lá no início do século XIX e permanece até o século, lá do século XX, né? Começou lá no século XX, início do século XX, e pendura até hoje no século XXI. Então, olhando, nós estamos já na segunda geração da abertura do quarto selo, dos eventos do quarto selo. Nós já estamos na segunda geração que está vivenciando esse tempo da abertura do quarto selo. E quando nós olhamos e vemos que lá na primeira geração já existia aí 5 bilhões de habitantes, e que essa primeira geração já praticamente já passaram, já morreram, né? De 1914 para cá, essa geração já foi. Nós vemos que nós estamos na segunda geração. E essa segunda geração está chegando a 8 bilhões de habitantes. Mas se formos somarmos com a geração que já morreu, já passou, nós vamos chegar aí a 12 a 13 bilhões de habitantes. Porque lá em 1950 já existia 5 bilhões de habitantes. Como ainda existem algumas pessoas aí vivas ainda, muitas pessoas vivas ainda aí de 1950, da geração de 5 bilhões, então digamos que nós já estamos vivenciando aí uma geração hoje, não de 13, se somar 5 com 8 dá 13, mais uma geração aí, dessas duas gerações, somando aí 12 bilhões de habitantes. E 1/4 de 12 bilhões de habitantes são 3 milhões de habitantes. Então significa que vai morrer 1/4 dessas duas gerações, morrendo 1/4 dessas duas gerações por peste, por espada, por fome, por fera da terra. Então vai morrer aí cerca de 3 bilhões de pessoas pela peste, por guerra e por fome, e também por feras da terra. Então a gente olhando para a história, a gente vê ali, eu já fiz essa soma, somando as duas guerras mundiais, somando a pandemia da gripe espanhola, e somando todas as guerras que aconteceu até hoje, e também somando aí uma estimativa aí de dados que eu pesquisei e colhi, se você quiser pesquisar, vai lá e pesquisa, até hoje chega aí em torno de 300 milhões de vidas mortas já pela espada, né, por guerra e por peste. Sem contar agora o coronavírus, contando só antes do coronavírus. Não existe um dado concreto de fome, porque quando a Bíblia fala em morrer por fome, está falando realmente de pessoas que morrem de fome mesmo, que não têm o que comer. E quando a gente busca dado aí, a gente acha dado aí na rede de pessoas desnutridas, pessoas que estão morrendo de fome, mas os que realmente morrem de fome e os que estão desnutridos tudo junto. Mas não existe um dado correto, um dado confiável. Mas se nós colocarmos aí o dobro, vamos colocar que morreu de fome aí o dobro de pessoas, desde 1914 para cá, morreu o dobro de pessoas de fome aí do que os que morreram com peste e guerra. Então, aí nós temos aí um número expressivo aí de 600 milhões de pessoas que já possa ter morrido até aqui na abertura desse quarto selo, nos eventos da abertura do quarto selo. Então, quando nós olhamos para a pandemia do coronavírus,
nós vemos aí que tem uma média de 5% aí, ou menos de 5%, vamos pôr 5%, de pessoas que morrem pela contaminação do coronavírus. Se toda a humanidade fosse contaminada, digo que toda a humanidade seja contaminada, porque muitos já contaminaram e muitos vão contaminar ainda, de 8 milhões morreria aí 400 milhões de pessoas. Então, incluindo aí esse número estimativamente, vai com o número que a gente já pesquisou, da peste e das guerras, nós podemos chegar com a pandemia do coronavírus, o máximo que podemos chegar a 1 bilhão de morte pelos eventos da abertura do quarto selo. Então, olhando aí, é um número muito grande, muito específico, de 1 bilhão de pessoas mortas, né? Em todo esse período, por peste, pela guerra e por fome. Mas, olhando para os eventos que a Bíblia nos revela que vai morrer 1/4 da Terra, 1/4 da humanidade, e 1/4 da humanidade é 3 bilhões, contando as duas gerações, nós podemos estimar aí em 3 bilhões. Então nós sabemos que ainda falta morrer, isso é a Bíblia que está revelando, falta morrer pela espada, pela peste e a fome, pela esfera da terra, ainda 2 bilhões para completar 1/4 desse tempo que nós vivenciamos, que é esse tempo dos eventos do quarto selo. Então ainda tem muita coisa ruim para acontecer, muitas coisas que nós não queremos que aconteça, mas é bíblico, vai acontecer. Coisas que nós oramos para que não aconteça, mas vai acontecer. Nenhuma oração de nenhum pastor, nenhum padre, um líder, de nenhum profeta vai impedir as coisas do Apocalipse de acontecer. Porque João já viu isso acontecer. Para Deus isso já aconteceu, porque Deus não é temporal como nós, é antemporal. Então isso vai acontecer. Não existe oração que impeça os eventos apocalípticos de acontecer. Vai acontecer. 1/4 da humanidade vão morrer nesse tempo que abriu aí, já está aberto e acontecendo os eventos do quarto selo. 1/4 da humanidade vai morrer. Então isso não tem quem possa impedir. Isso é revelação bíblica que Jesus Cristo deu a João para nós conhecer essas coisas, e é o próprio Cristo que está por trás, abrindo todos os selos, para que se cumpra todas as coisas que precisa cumprir na vida das nações. Isso é castigo de Deus, é permissão de Deus, castigo de Deus, castigando o pecado das nações. Então, amados, essas coisas vão acontecer. 1/4 da humanidade vai perecer. Isso significa aí cerca de 3 bilhões de vida, contando a geração passada, essa nossa geração. Se nós contarmos aí o que já morreu e o que pode morrer, o que já morreu com o coronavírus, o que pode morrer, e todos que já morreram desde 1914 para cá, porque é quando, olhando para a Bíblia, a gente vê que abriu-se o quarto selo em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, depois, logo em seguida, a peste aí, da gripe espanhola, e depois Segunda Guerra Mundial, todas as guerras que aconteceram até hoje, que tudo morte por espada, e olhando para o que pode morrer com a peste do coronavírus, que a taxa mortal aí gira em torno de 5% máximo, então nós vemos aí que uma faixa de 1 bilhão de pessoas pode chegar a esses 1 bilhão de mortes. Mais que 1/4 da humanidade que está dito que vai morrer, é muito mais que isso, é 3 bilhões de pessoas. Podemos aproximar isso aí, ter aí uma estimativa de 3 bilhões de pessoas, porque é o que a Bíblia está estimando.
1/4 da humanidade, de 2 gerações. Essas 2 gerações que nós estamos vivendo, podemos calcular aí uma estimação de 12 bilhões de vidas aí na geração passada e nessa nossa geração, que já temos já aí chegando a 8 bilhões de pessoas. Então, dentro dessa soma que poderíamos chegar aí, estimada em 12 bilhões de pessoas, nós podemos olhar pela palavra de Deus que 1/4 desses 12 bilhões de pessoas morrerão pela espada, que é guerra, pela peste, que já teve a peste espanhola, que é a gripe espanhola, e estamos vencendo hoje a peste do coronavírus, e também por fome, porque muitos morreram por fome e ainda vão continuar morrendo por fome, e por feras da terra. E aí eu confesso aos irmãos que eu não consigo bem me encaixar onde está as mortes por feras da terra, mas olhando agora para as coisas futuras, que ainda vai acontecer nos eventos desse 4º selo, a qual Deus me revelou e me deu a visão de que uma terceira coisa vai acontecer, que a humanidade não espera, mas vai acontecer, que eu não compreendi se uma terceira mutação desse vírus, né, do coronavírus, ou se é uma terceira onda desse coronavírus, ou se é uma terceira guerra mundial. Mas a humanidade não espera que vai acontecer, e vai acontecer. E vai completar 1/4 de pessoas que vai perder a vida durante os eventos desse evento da abertura do 4º selo. Então está vindo aí outros eventos, né? E aí eu continuando orando a Deus, pedindo mais entendimento, Deus me traz uma revelação que a igreja está pulando os textos bíblicos que fala de libertação, porque a igreja está querendo ser filho de Deus, mas não está querendo ser liberta. Então nós estamos vivendo esse tempo aí que a igreja não está querendo ver liberta, nós estamos vivendo uma igreja que é só profeta pregando, recebe chave de carro, recebe chave de apartamento, recebe dinheiro, recebe tanta coisa, e recebe, mas fazer mesmo é nada. Só recebe, pronto. Estão tirando os olhos das pessoas dos céus para as coisas do mundo, e nós estamos vivendo nessa igreja que não quer ser liberta e precisa ser liberta. É a revelação que Deus me deu quando eu estava orando, buscando compreender a questão dessa terceira coisa que vai acontecer. E continuando orando, buscando compreender a questão dessa terceira coisa, Deus me traz uma revelação onde as pessoas somem, muitos sumiram, e os que ficaram se trancaram nos hotéis, se trancaram nas casas, e com medo de sair, e então se sumiram pessoas, e os restos ficaram trancadas com medo. Não tenha dúvida que está se tratando do arrebatamento. Então haverá um evento que a humanidade não espera ainda, antes do arrebatamento, então virá o arrebatamento. Por que é importante nós compreender essa questão do arrebatamento? Por que Deus me trouxe essa revelação para vocês? Porque para que nós compreendemos os tempos. E compreendemos o tempo olhando para a chave que nós temos aqui, que nos leva a compreender o tempo da abertura do 4º selo. Nós estamos vivendo esse tempo da abertura do 4º selo, olhando para a revelação que Deus me deu. Nós vemos aí que mais coisas vai acontecer, porque só as mortes de quem vai morrer pelas guerras que já aconteceram, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e pela primeira pandemia e segunda pandemia, que aconteceram, olhando para essas coisas, para os que morreram nesse tempo, nós sabemos que não é suficiente para alcançar o número de 1/4 da terra que vai morrer nesse tempo dos eventos da abertura do 4º selo. Então, o que Deus me revelou, com a terceira coisa vai acontecer, porque já aconteceu 2 pandemias, já aconteceu 2 guerras, então uma terceira coisa vai acontecer. E essa terceira coisa que vai acontecer pode ser uma terceira mutação desse vírus, pode ser um terceiro vírus, né? Pode ser a terceira guerra mundial.
mas há uma terceira coisa que vai acontecer, que o povo não espera. E é nessa terceira coisa que vai acontecer o cumprimento, vai fechar esse número de 1/4 da terra que vai morrer, que são 3 bilhões de pessoas, somando as 2 gerações que nós estamos vivenciando aí desse tempo da abertura do 4º selo. E então nós vemos aí que ainda vai ter eventos aí que vai levar à morte ainda aí cerca de uns 2 bilhões de pessoas, e isso antes ainda do arrebatamento. E aí nós precisamos olhar e compreender e ter a chave bíblica da revelação de Deus, porque quando nós olhamos para a abertura do 5º selo, nós vemos lá Apocalipse 6:12 em diante, que diz assim: e havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro. Perdão, gente, estou lendo aqui o 6º selo, é o 5º selo. O texto do 5º selo que está em capítulo 6 de Apocalipse, verso 9 em diante. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Amados, o 5º selo é também uma chave de entendimento para compreendermos o tempo que nós estamos vivendo e compreendermos os fins dos tempos. Veja bem, quando abre o 5º selo, nós vemos as almas dos que morreram por causa do testemunho que deram da palavra de Deus. E muitas pessoas direcionam isso aqui lá para os que vão ser degolados pelo anticristo, lá no capítulo 20 de Apocalipse, a qual depois que Jesus ele vence ali o diabo, lança o falso profeta e a besta no lago de fogo, e prende o diabo por 1000 anos, então vai ressuscitar, vai reviver, eles falam em reviver, os que foram degolados pela besta. Mas veja bem, ali só vai reviver os que foram degolados pela besta. Não é a ressurreição dos que deram testemunho ao longo aí da vida cristã. E do arrebatamento lá em 1 Tessalonicenses 4, do arrebatamento da igreja, está falando dos cristãos de todo o tempo, até esse tempo de hoje, até a vinda de Cristo para nos levar com Ele. Então, quando nós olhamos que ali são almas, está falando em almas que estavam interagindo ali com Deus, alma das pessoas que morreram por causa do testemunho que deram de Jesus Cristo. Não é por causa da grande tribulação, não é lá os que morreram degolados, porque os que morreram degolados ali pelo anticristo, eles não vão ser ressuscitados e arrebatados para os céus, eles vão só ressuscitados, vão reviver, porque Cristo já está na terra para seu reino milenar. Eles não são levados para as bodas do Cordeiro, eles já são ali, já incorporados junto com a esposa do Cordeiro, que já é a esposa do Cordeiro, para reinar com Cristo já o milênio. Mas eles não são arrebatados, eles não participam do arrebatamento, porque eles reviveram ali pós-tribulação. A igreja já tinha sido arrebatada. A gente vê lá no capítulo 27, no capítulo 7 ali de Apocalipse, no verso 9, uma multidão já de pessoas vivas, não é de morta. Aqui na abertura do 5º selo, trata de pessoas de alma, mas lá já trata de pessoas que estão vivas, diante do trono, no céu, diante do trono. E esse corpo nosso perecível, ele não resiste
à presença de Deus, não resiste à nossa estada no céu. Então ali, a abertura do quinto selo, então, ali no capítulo, havia ainda acontecido o arrebatamento da igreja, porque ali são almas ali debaixo do altar de Deus. O lugar que Deus está guardando essas almas que morreram pelo testemunho de Cristo é debaixo do altar. Então veja bem, quão Deus é cuidadoso com a nossa alma, né? Então quando nós vemos então que ali ainda não houve o arrebatamento, então já isso é uma chave de conhecimento para nós, que nós conhecemos que na abertura do quinto selo ainda não houve o arrebatamento. E quando nós olhamos para o verso 11, nós vemos ali a palavra de Deus dizendo assim: e foram dadas a cada uma compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se cumprissem o número de seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. Então veja bem, na abertura do quinto selo aparecem as almas, mas ainda falta completar o número delas, o número dos seus conservos, que haverão de morrer pelo mesmo tipo de morte que elas morreram. Então veja bem, quando nós olhamos para a abertura do quinto selo, nós vemos que ainda não completou esse número das pessoas que vão dar a vida pela obra de Jesus Cristo, e para que as pessoas sejam alcançadas em Cristo Jesus. Então, que tempo é esse que cumpre esses números de conservo? Aí nós temos de olhar para algumas coisas bíblicas para nós compreendermos esse tempo da abertura do quinto selo. Veja bem, a abertura do primeiro selo vem um animal e chama João, vem e vê. A abertura do segundo selo, a mesma coisa, vem outro animal e chama João e diz: vem e vê. Isso são os animais que estavam diante do altar de Deus, que na verdade são ali querubins, né? Que estavam ali diante de Deus. São seres muito perfeitos, de quatro faces, né, de lado. É os mesmos que aparecem lá na visão que Deus deu ali a Ezequiel, né? E quem não tem esse conhecimento, vai lá no livro de Ezequiel, que você vai compreender o que eu estou falando. Mas até o quarto selo vem um animal e chama João. No quinto selo já não tem mais nenhum animal chamando, mas pastor, porque era só 4 animais, aí cada um já tinha feito a parte dele e ficou não. Poderia recomeçar no primeiro animal, chamando de novo até o quarto, até terminar, até o terceiro, né, que são 7 selos, então até terminar os selos. Mas não, isso nos mostra que do primeiro até o quarto selo houve intervalos, houve um tempo. Então João foi chamado, no primeiro, abertura do primeiro selo, ele viu, aí depois ele foi chamado de novo, quer dizer, não houve uma continuidade. Ele foi chamado até o quarto selo. O quarto selo ele foi chamado e o quarto animal foi e chamou João e disse: vem e vê. João viu. Mas já o quinto selo não foi preciso de nenhum animal chamar, porque João já estava olhando. Não houve interrupção, não houve intervalo. João já estava olhando. Então, o que acontece na abertura do quinto selo foi ao mesmo tempo que estava acontecendo os eventos da abertura do quarto selo. Quando João viu as almas lá debaixo do altar, ali na abertura do quinto selo, é o mesmo tempo que estava ocorrendo os eventos do quarto selo. Então isso é fácil de compreender olhando para a Bíblia e compreender que o número dos conservos que vai completar os conservos daquelas almas que estavam ali, que morreram por causa do testemunho que deram de Jesus Cristo, esse número vai completar durante o evento do quarto selo. Então é nesse momento que nós estamos vivenciando que vai se completar o número dos conservos desses que morreram por causa do testemunho de Jesus. E nisso a gente vê aí que já morreram muitos aí
perseguidos por ser cristão, foram degolados, fuzilados, mortos pela um grupo terroristas, né? E aí da Al-Qaeda e de outros grupos terroristas aí na Síria e no Oriente Médio, infiltrados em vários lugares do mundo. Muitos cristãos perderam a vida e estão perdendo a vida em países aí que são fechados e não aceitam o cristianismo, não aceitam Cristo. E quando os discípulos de Jesus de hoje, né, vai lá pregar a Cristo, muitos são mortos. Então, nesse sentido, nesse tempo que está cumprindo o número dos conservos que tem que cumprir para chegar o tempo que Deus vai vingar o sangue dos que morreram por causa da palavra de Jesus. Então veja bem, esse tempo de vingança é o tempo da ira, porque nós não estamos ainda no tempo da ira, nós estamos no tempo de castigo. Deus está castigando as nações, permitindo guerra, permitindo peste, fome e diversas outras coisas. Então, esse tempo da abertura do quinto selo é o tempo também dos eventos do quarto selo, é o mesmo tempo. E olhando para a Bíblia, isso é a Bíblia que está nos revelando, e o quinto selo é também uma chave para a compreensão desse tempo que nós estamos vivendo, porque é o tempo que está completando o número dos conservos, daqueles que morreram e ainda vão morrer por testemunho da palavra de Jesus. Não estamos falando da grande tribulação, aqui estamos falando dos que morreram e vão morrer ainda por testemunho a palavra de Jesus, o Evangelho, a palavra de Deus. A grande tribulação, os que vão morrer degolado por não aceitar o número ou o nome da besta, vão morrer degolado por não aceitar, e ao não aceitar eles não estão rejeitando a Jesus Cristo, então vão morrer degolado. São duas coisas diferentes. A gente tem que olhar para a Bíblia, conhecer a Bíblia um todo, para conhecer que são duas coisas diferentes. Então esse é o tempo. Então, olhando para a Bíblia, nós temos os textos-chave que nos revela. Nós já temos aí que nos remete para o tempo do fim, para o fim dos tempos, né? Nós temos aí a Israel, Judá e Jerusalém, a cidade santa, né? Mas temos também agora a abertura do quarto selo, com que nos dá entendimento do tempo que nós estamos vivendo. A abertura do quinto selo nos traz esse entendimento também. E lá na abertura do sexto selo, Apocalipse capítulo 12 em diante, Apocalipse capítulo 6, verso 12 em diante, diz: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lançada de si seus figos verdes abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todos os servos e os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir da ira, quem poderá subsistir do Cordeiro, que é da ira do Cordeiro? Então, amados, vejam bem, nós vimos aí na abertura do quarto selo, que é esse momento que nós estamos vivenciando. Nós estamos vivenciando aí, nesse nosso tempo, os eventos da abertura do quarto selo, que é o único selo que trata-se de peste, né? Que trata-se de pestilência, de pandemia. Então é esse momento que nós estamos vivendo. O quinto selo nós vimos aí que ele é aberto, mas essa abertura ocorre ao mesmo tempo que está acontecendo os eventos
do quarto selo. E aqui eu abri o sexto selo. Nós vemos aqui que houve tremor de terra, houve terremoto. E quando nós olhamos para Mateus capítulos ali 27, nós vemos ali na morte de Jesus Cristo que houve um grande terremoto e ali a terra fendeu e muitos ressuscitaram, muitos. Então ali a ressurreição dos santos de Israel, os santos daquele tempo, que morreram ali em santidade, que eram justos, eles ressuscitaram ali também no tempo da morte, a ressurreição de Jesus Cristo. E Cristo os levou com eles. Esse é o início da primeira etapa da ressurreição em Cristo Jesus. Eu já tenho vídeo falando disso aí, mas é muito importante a gente saber que a primeira ressurreição é a ressurreição em Cristo, não é a ressurreição só que a gente vê lá em Apocalipse capítulo 20, que diz essa primeira ressurreição, está falando da última etapa da primeira ressurreição, porque se olharmos que a ressurreição só vai acontecer ali no capítulo 20, depois da grande tribulação, por isso muitos diz que a igreja vai estar aqui na grande tribulação, porque não compreende, porque se ali só ressuscitam os que morreram degolados pela besta, e os outros não morreram, é bem claro, os outros não morreram, não reviveram, só reviveram os que morreram degolados pela besta. Então só vai participar da primeira ressurreição os que morreram degolados? Não, porque a primeira ressurreição ela acontece ali no tempo da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que muitos ressuscitaram. Ali foi a primeira etapa. Depois vem a etapa que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a qual os que morreram em Cristo ressuscitarão no corpo glorificado, e os que estiveram vivos terão seu corpo transformado e arrebatado e levado para os céus com Cristo e para as bodas do Cordeiro. E quando nós olhamos no capítulo 7, nós vemos ali uma multidão já de vidas diante do trono ali de Deus, e vemos no capítulo 19 de Apocalipse que há as bodas ali do Cordeiro. Se nós pensarmos que a primeira ressurreição só é ali dos degolados ali pela besta, então com quem Cristo casou no céu? Se aqueles que foram degolados ali, eles revivem, mas não são levados para o céu, porque Cristo já está na terra do seu governo milenar, não foram arrebatados. E quem é aquela grande multidão que mostra ali no capítulo 7 de Apocalipse, verso 9, diante do trono? Quem é aquela multidão? O que eles estão fazendo ali? Com quem Cristo casou? As bodas do Cordeiro, que é bem claro ali no capítulo 19 de Apocalipse. E como explicar que muitos ressuscitaram, se a primeira ressurreição só vai acontecer lá no capítulo 20, depois da grande tribulação? Como explicar que muitos ressuscitaram no tempo da morte e ressurreição de Jesus Cristo? Se ali na morte e ressurreição de Jesus Cristo que muitos santos ressuscitaram, se não é ali o início da primeira ressurreição, então o que o Evangelho está mentindo? A palavra de Deus que diz lá em 1 Tessalonicenses que muitos ali, os que morreram em Cristo, ressuscitaram no corpo de nós, no nosso corpo transformado. A palavra de Deus está sendo ali bem clara, que não se trata dos que foram degolados na grande tribulação. A palavra de Deus está sendo mentirosa? Não, porque houve a ressurreição, ela acontece em três etapas, e o arrebatamento numa etapa só. O arrebatamento é levado para os céus, todos que morreram em Jesus Cristo ressuscitam, e nós estamos levados para o céu, para as bodas do Cordeiro, onde acontece as bodas do Cordeiro no céu. Então Jesus Cristo vem, ele lança o
falso profeta e a besta no lago de fogo, prende o diabo por 1000 anos e reina por 1000 anos. E aí no início do reino milenar de Jesus Cristo, que revive os que foram degolados pela besta. Então nós temos que compreender a Bíblia um todo, para nós ter a compreensão correta. Então, quando nós olhamos para a abertura do 6º selo, que nós vemos ali que houve terremotos, ali a terra tremeu, fendeu, e quando nós olhamos lá para o verso 15 em diante do Apocalipse capítulo 6, nós vemos ali o povo escondendo da face do que está sentado no trono, que é o Pai, e do Cordeiro. Eles estão escondendo todos, não fala que são só uma parte, não, todos estão escondendo da face do que está no trono e do Cordeiro. Os pequenos, os grandes, os livres, todos estão escondendo. E aí nós temos que compreender uma coisa: nós sabemos que a igreja é a noiva de Cristo, e Cristo vem para buscar a sua noiva, que é a igreja. Então a noiva, ela jamais vai esconder da face do seu noivo. A noiva está aguardando o noivo vir. A noiva está ansiosa, aguardando a vinda do seu noivo. A noiva vai correr ao encontro do noivo, vai entregar-se ao noivo e vai ser arrebatada, arrancada dessa terra e levada para as bodas, para casar com o noivo. Então, quando nós olhamos na abertura do 6º selo, que há terremotos, há tremor de terra, que logo depois dos tremores de terra, a gente vê o povo se escondendo da face. Todos que estão nessa terra estão escondendo da face do que está sentado no trono e do Cordeiro. Então nós compreendemos que ali, no tremor de terra, houve o arrebatamento da igreja. Ali, o Deus, ele sacudiu essa terra, ele vai sacudir essa terra, vai tremer essa terra para que ela fenda, e todos que morreram em Cristo serão ressuscitados. Para ressuscitar os que morreram em Cristo, essa terra vai ser sacudida, vai tremer, vai fender, e todos que morreram em Cristo Jesus vão ser ressuscitados no corpo glorificado, e nós que estivermos vivos teremos nosso corpo transformado, e seremos todos arrancados dessa terra e levados aos ares, ao encontro de Jesus, que nos levar para o céu, para a boda dele, para casarmos com ele. Então a noiva não estará mais aqui no tempo, logo depois do tremor, porque os que ficaram aqui vão estar escondendo da face do Cordeiro, e a noiva não vai esconder do Cordeiro. Nós que somos de Cristo não vamos esconder dele, e nem ele vai esconder de nós. Ele vem para nos levar. Então nós compreendemos aqui, por mais um texto chave para o nosso entendimento, que na abertura do 6º selo, os tremores de terra, haverá o arrebatamento da igreja, e depois todos que ficarem vão esconder da face do que está sentado no trono e da face do Cordeiro. A igreja não vai esconder de seu noivo. Então é esse o momento da abertura do 6º selo, o momento dos tremores de terra, que é o momento do arrebatamento da igreja, que é da ressurreição dos corpos que morreram em Jesus Cristo, e o arrebatamento da igreja. Voltando ao 4º selo, olhando novamente para a compreensão de que quando Jesus pegou um livro selado, o livro nos tempos bíblicos era um rolo. Então o rolo era selado. Para quebrar o primeiro, chegar ao segundo selo, tinha de quebrar o primeiro. Para chegar ao terceiro, tinha de quebrar o segundo. Para chegar ao quarto, tinha de quebrar o terceiro. Para chegar ao quinto, tinha de ter quebrado o quarto. Para chegar ao sexto, tinha de ter quebrado o quinto. Então é sequencial. Os selos, a quebra do selo é sequencial. Então quando nós olhamos, que vemos que na abertura, na quebra do 6º selo, houve grande temor de terra, e depois os que ficaram, os que estavam na terra, todos estavam escondendo da face do Cordeiro, que é o noivo da igreja, o nosso noivo. Nós não vamos esconder da face dele. Então a igreja já foi arrebatada. Então nós compreendemos o seguinte: já olhamos, já compreendemos que nós já estamos vivendo esse tempo dos eventos do 4º selo, porque é o único evento que trata de peste, e nós estamos vivendo esses eventos de peste. Então nós estamos vivendo os eventos do 4º selo. Olhando-se para a abertura do 5º selo, nós vemos que ali se trata das almas
ali que estava debaixo do altar de Deus ali, e que foi dado veste cumprida para elas e dito a elas que guardassem um pouco de tempo até que se completasse o número dos seus conservos. E nós sabemos, olhando, nós sabemos que o número desses conselhos, dos conselhos precisa ser completado, se completa na abertura do quarto selo, do quarto selo que estava acontecendo. Então o quinto selo ele foi aberto no momento que estava acontecendo os eventos já do quarto selo, e é nesse momento do quarto selo que vai completar o número dos conservos que vão morrer por causa do testemunho que deram e que estão dando da palavra de Deus. Nós temos aí várias regiões do mundo que matam cristãos por dar testemunho de Cristo, e isso está completando o tempo dos conservos de ser completado, dos que morreram e ainda vão morrer pelo o testemunho que deram de Jesus. E então esse é esse tempo que nós estamos vivendo, o tempo dos eventos do quarto selo e do quinto selo, para completar, que completa nos eventos do quarto selo o número dos conservos. Então os eventos do quarto selo, eles vão eles penduram, persistem até a abertura do sexto selo, que acontece o arrebatamento da igreja. Então veja bem, mais uma vez, quando abriram o selo, todas as vezes que abriram o selo até o quarto selo, foi chamado um animal. Então abriu o primeiro, veio um animal, abriu o primeiro selo, o animal veio, dos animais que estavam diante do altar, que são querubins, veio e chamou a João, viu os eventos do primeiro selo. Assim, do segundo selo, outro animal chamou, do quarto selo, o terceiro selo, um terceiro animal chamou, do quarto selo, o quarto animal chamou. Mas já no quinto selo não foi preciso, porque estava acontecendo ao mesmo tempo, João já estava olhando, não foi preciso de nenhum animal chamar para João ver, porque essa é uma sequência imediata. Aliás, o quinto selo aconteceu, foi aberto durante os eventos, possivelmente os eventos do quarto selo, que está acontecendo nesse nosso tempo agora. E a abertura do sexto selo também, não foi preciso de nenhum dos animais vir e chamar João para vir ver, porque João já estava olhando. Veja bem, os outros selos, os outros 4 primeiros selos, precisavam do animal chamar João, vem ver, porque João já tinha olhado e já tinha deixado de olhar, não estava mais olhando. Mas a partir do quinto selo em diante, João já está olhando, ele não parou de olhar, porque são coisas que se completam. Então, na abertura do sexto selo, João já estava vendo os acontecimentos do quarto selo, que ainda estava pendurando, porque o quinto selo tratava-se das almas no céu. Então, os eventos do quarto selo ainda estavam pendurando. Não foi preciso de um dos animais vir chamar João para ver, porque João já estava olhando, e João viu que a terra tremeu, e depois que a terra tremeu, ele viu muitos escondendo, não viu todos escondendo, não foi só um, todos, dos pequenos aos grandes, dos ricos aos pobres, todos, dos servos aos senhores, todos esconderam da face do que estava sentado no trono e da face do Cordeiro. Então a igreja já não estava mais ali depois do tremor de terra. E quando nós olhamos ali na primeira etapa da ressurreição, que aconteceu ali na época da morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nós vemos ali que a terra fendeu e muitos vivos, muitos mortos ressuscitaram, muitos santos que tinham morrido ressuscitaram. Então a terra fendeu, houve um terremoto ali em Jerusalém, em Judá, em Israel, e a terra fendeu e muitos ressuscitaram. Então quando a terra fende ali também, na abertura do terceiro selo, é o momento da ressurreição dos corpos que morreram em Jesus Cristo, e todos os que estiverem vivos, tiverem que ter seu corpo transformado, glorificado, e juntos com os que ressuscitaram, vamos ser levados ao ar ao encontro de Cristo. Esse é o arrebatamento, porque depois disso os que ficaram todos não vão olhar mais para Cristo, vão esconder a face dele. Então a igreja não está mais aqui, a noiva está aqui, que a igreja, que é a noiva de Cristo, não vai esconder a face de
ser o Senhor da face do seu noivo. Então esse é o momento do arrebatamento. Nós não sabemos os dias do arrebatamento, o dia que vai acontecer, mas nós sabemos, podemos conhecer o tempo. Nós sabemos que estamos vivenciando o tempo da abertura dos eventos do quarto selo, e no final da abertura dos eventos do quarto selo já foi aberto o quinto selo também. Então haverá ali a abertura do sexto selo, um grande temor, e a igreja vai ser arrancada, vai ser levada. Tchau, terra, a igreja vai embora. Então nós sabemos que o fim desse tempo, desses eventos que nós estamos vivendo aí no quarto selo de peste, de pestilência, e pela revelação que o Senhor me deu, uma terceira coisa vai acontecer, que pode ser aí uma terceira mutação desse vírus, ou até um terceiro vírus, ou a terceira onda desse vírus, ou uma terceira guerra mundial. Mas uma terceira coisa vai acontecer para completar os mortos, que são 1/4 de todos, de toda a terra, nessas duas gerações que nós estamos vivendo, os eventos do quarto selo. Então vai completar, a humanidade pensa que não vai acontecer, mas vai acontecer, e então virá a abertura do sexto selo e o arrebatamento continuamente, sequencialmente, rapidamente vai acontecer. Então esse tempo nós estamos vivenciando, o tempo dos eventos do quarto selo. Depois dos eventos desse quarto selo vai vir o arrebatamento. Então o arrebatamento vem após esse momento que nós estamos vivenciando. E nós precisamos conhecer os tempos bíblicos, os tempos proféticos, os tempos das profecias, e conhecer o tempo que nós estamos vivendo, e conhecer aonde nós estamos inseridos, se nós estamos inseridos no corpo de Cristo ou não. Porque a pessoa que não está inserida no corpo de Cristo, ele tem que ser inserido no corpo de Cristo. Isso é uma coisa individual, uma aceitação individual de Cristo, onde a pessoa morre com Cristo para o pecado, o corpo do pecado é desfeito na vida da pessoa, a pessoa ressuscita com Cristo para a vida, para viver com Cristo. Esse é o processo do novo nascimento. Não tem como estar no corpo de Cristo sem passar por esse processo do novo nascimento. E nós vemos aí que as igrejas hoje estão preocupadas em fazer membro de igreja e não membro do corpo de Cristo. Querem membro de igreja para dar dinheiro, din-din, porque estão correndo atrás de dinheiro. Estão correndo atrás de dinheiro para suas glórias aí, de avião, de grandes templos, para as suas glórias próprias e não para a glória de Deus. Precisamos conhecer mais do que nunca esse tempo que nós estamos vivendo, para não ser enganado aí por todo tipo de vento de doutrina que está enganando ao povo desse tempo que nós estamos vivendo. Amados, vou dar continuidade no próximo vídeo. Precisamos ter esse conhecimento. Eu não sei quantos vídeos vai dar, mas eu vou fazer essa sequência de vídeos até esgotar esse assunto, porque é coisa muito séria. Deus me deu essa revelação, essa visão de que uma terceira coisa vai acontecer e a humanidade não espera. Pode ser uma terceira mutação desse vírus, pode ser uma terceira peste aí, porque nós já tivemos aí a primeira peste aí, da gripe espanhola, temos essa segunda peste agora a nível mundial, né? Essa segunda pandemia da coronavírus. Pode ser uma terceira pandemia, pode ser também uma terceira guerra mundial, que tivemos a primeira e a segunda guerra mundial, pode ser uma terceira guerra mundial, mas uma terceira coisa vai acontecer, que o povo não pensa que vai acontecer, mas vai acontecer. E aí, a partir desse momento que acontecer essa terceira coisa, é o momento aonde vai acontecer o arrebatamento da igreja. Porque eu orando ao Senhor para me dar um entendimento mais preciso da revelação dessa terceira coisa, Ele me deu uma revelação de que a igreja está pulando os textos bíblicos que trata da libertação. Continuei orando e o Senhor me dá uma revelação de que muitos sumiram e os que ficaram se trancaram nos hotéis, nas casas. Então não tem dúvida que o Senhor está mostrando o arrebatamento. Então essas coisas estão muito próximas ao arrebatamento.
E essa terceira coisa que vai acontecer já está vinculada ali ao arrebatamento da igreja, não tem dúvida. Então precisamos compreender os tempos bíblicos, compreender o tempo que nós estamos vivendo e compreender aonde nós estamos inseridos. Porque quem não está inserido no corpo de Cristo precisa estar inserido no corpo de Cristo. E não ficar junto com as dez, amados. Já falei isso, amados. Temos que ter muito cuidado com a nossa vida, com a nossa salvação, porque é pela graça que nós somos salvos, uma graça muito grande. Mas nós temos de ter cuidado e perseverar, permanecer na graça, perseverar na graça, perseverar livres em Cristo Jesus, libertos em Cristo Jesus, perseverando na salvação em Cristo Jesus, amados. Porque Jesus Cristo dividiu a igreja em dois grupos. A metade nécia, a metade prudente. A metade prudente participou das bodas do Cordeiro, a outra metade ficou fora das bodas. Isso quer dizer que só 50% da igreja vai ser arrebatada. Isso é Jesus que está dizendo, e ele não está dizendo o povo lá de fora, não, ele está dizendo de quem está dentro das igrejas, quem recebeu, pessoas que até receberam o Espírito Santo, mas deixou o Espírito Santo extinguir na vida deles. Está falando de pessoas que estão nas igrejas, não é pessoas que estão lá fora, não. Isso é muito preocupante, somente nós pastores, líderes, olhar para a igreja e saber que nós estamos vivenciando uma igreja que 50% dela, metade vão ficar para trás, não vão participar do arrebatamento, não vão participar da boda do Cordeiro. Nós precisamos orar muito, pregar muito a palavra que é a verdade. Nós precisamos pregar essa palavra que liberta, que cura, que sara, e não essa palavra aí para enricar pessoas, essa palavra dá chave de carro, chave de apartamento, dá dinheiro, dá fazenda para as pessoas. Não é isso que Jesus Cristo veio salvar. Jesus Cristo não veio salvar fazenda, pois Jesus Cristo veio salvar vida, almas, e nós temos que ter esse entendimento, esse discernimento nas nossas vidas. Vou continuar no próximo vídeo. Não perca a sequência de vídeo. Que a paz e a graça de Jesus Cristo estejam com todos vocês.